Aí pessoal, inauguração da igreja Terra. Aí o pastor Moisés, a banda, o pastor tá aí Queridos, eu tenho algo agora a fazer apenas em forma de agradecimento. É a última oração profética por toda a equipe que vai atuar nesta casa comigo a partir de hoje. Mas agora, estenda suas mãos para cá. Pastor Dinei, por favor, e diga comigo assim. Diga comigo assim, todos vocês, por favor. Diga comigo assim: Deus, o teu servo, ele está aqui entre nós. Agora escuta. Eu não convidei, foi Deus que incomodou ele para vir. Então diga assim: Deus, e foi o Senhor que inquietou ele para vir. E nós temos a certeza de que o Senhor vai falar conosco hoje. Amém? Então, com a palavra o pastor Ednei. Logo após, no final, eu ainda também vou ouvir aqui com uma palavra de saudação o pastor Heraldo, que eu quero deixá-lo como presidente do conselho para liberar a última bênção para nós no encerramento aqui, tá bom? Mas vamos ouvir a palavra da noite, agora no nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra. Aleluia. Aleluia. Deixa eu me organizar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Sua irmã tem também? Irmãos, coloque de pé em nome de Jesus. Pode passar. Eu vou ler Glória a Deus. dois textos aqui, mas não é para mim, eu quero a atenção sua no nome de Jesus. Se apega ao texto não, no nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja lotada para a inauguração da igreja. Gênesis 28. Depois eu vou ler lá em Êxodo capítulo 2. Pedir o Espírito Santo de Deus que me conduz nessa noite para tentar fazer um paralelo entre essas palavras. E só o Espírito Santo de Deus para fazer essas conexões. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Gênesis 28, depois eu vou ler Êxodo 2. Eu não sei, irmãos. Eu quero fazer também um paralelo lá com a 2 Reis 4. Do Amém. milagre lá do azeite. Amém? Mas eu não vou ficar preso nisso não. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Glória a Deus. Porque eu quero ministrar o coração da igreja, o coração das famílias, uma palavra profética essa noite. Vou contar algumas histórias e peço a Deus que Deus me usa como instrumento vivo do Senhor. Glória a Deus. Amém? Diz assim, Gênesis 28, versículo 3 e 4. Versículo 1 fala assim: Isaac chamou a Jacó. Isso é quando Isaac chama Jacó e dá uma instrução para Jacó e pede obediência a Jacó, e Jacó entende. Vou contar um pouco dessa história e a gente vai ver o que Deus vai me conduzir aqui, irmãos. Estou na dispensação do Espírito Santo de Deus. Você não veio aqui à toa hoje. Não pensa que você entrou
entrou aqui só porque é a inauguração do templo e tal. Não pensa isso. Deus vai atingir com uma flecha. Amém. Em nome de Jesus. Diz assim: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. Que seja uma palavra profética para esse lugar, para esse tempo, para essa igreja. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que o Deus de Abraão, e que te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, o Deus de Abraão. Vou me organizar aqui que está escorregando. Êxodo 2. Não precisa se preocupar, não. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Diz assim, Êxodo 1, versículo 8 e 9. E levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Tenham e usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais e tributos para afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó a cidade de armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e também mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida de dura servidão, em barro e tijolos, que todo o povo trabalhava no campo, com todo o seu serviço, em que obrigava com dureza. Versículo 16. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-vos, e se for filha, então viva. Versículo 5 do capítulo 2. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Me usa como instrumento vivo do Senhor, ó Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor faça frutificar a tua palavra. Quebra as correntes, ó Pai, nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. De Jericó, Deus, abre o mar vermelho, abre o Jordão, Senhor. Te pedimos a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar no nome de Jesus? Aleluia. Irmãos, Gênesis 28, a história de Jacó. O texto diz que Isaac chama Jacó e envia Jacó para uma terra do seu tio chamado Labão. E versículo 1 fala assim: Isaac chamou a Jacó, e abençoou e ordenou e disse: não tomes de mulheres entre as filhas de Canaã. Então Jacó, irmão, estava com um decreto de morte nesses dias. Êxodo 1, Êxodo 2, Êxodo 3, nós vamos ver que existe um decreto de morte para os filhos que nascessem, os filhos dos hebreus, os filhos de Israel que nascessem novinho, existia um decreto de morte. E Jacó também existia um decreto de morte do seu irmão Esaú. Então vamos lá para a história, para a gente entender um pouco os contextos e aquilo que Deus fez na vida desses homens de Deus. Isaac chama Jacó e fala: Jacó, vai para a terra do seu tio, não case com essas mulheres aqui, eu te envio, que lá o Deus de Abraão vai te abençoar, e você vai tomar por herança
a terra que você caminhar. E aí eu comecei a meditar um pouco sobre esse texto, irmãos. E eu comecei assim, a atentar um pouco para o texto e analisar. Você para pensar, irmãos. Isaac era patriarca. Se a gente for ler os textos atrás, nós vamos ver que ele era rico. Que ele prosperava até 100 vezes mais em épocas de crises. Então Isaac era rico e poderoso. Tinha servos, empregados a seu comando. Tinha camelos, cabras, né? Tinha vários animais. Só que ele manda Jacó sozinho, sem um servo para proteger ele, e sem dinheiro e sem nada. Entende? O pai envia o filho vai sem recurso nenhum, irmãos. Se a gente for analisar o texto, a gente vai ver que Jacó, quando faz um voto ao Deus de Israel, ele fala assim: se o Senhor me der só comida e veste para vestir, eu vou dizimar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor me dá. Então a grande preocupação de Jacó naqueles dias, naquele momento, era só comida e vestida, e vestes para vestir. Agora para pensar. Se Isaac manda Jacó escolher uma mulher lá daquelas terras, muito provavelmente Isaac também tinha uma visão e um entendimento que Jacó estava talvez, irmãos, interessado em algumas meninas, algumas mulheres daquela região. Então Isaac aproveitou o momento e falou assim: olha, Jacó, vai para lá para a terra do seu tio Labão, chega lá e casa com de uma das mulheres lá do seu tio. Então agora vamos pensar um pouco como Jacó. Jacó, para pensar, irmãos. Um cara que sabe que seu pai é rico, que seu pai tem servos, tem bois, tem camelo, tem vacas, tem animais, é um cara patriarca, é um cara que é rico, tem muitos servos ao seu comando, e manda ele sozinho. É interessante que Jacó entende, e não murmura, não reclama, e parte a obedecer Isaac, e entende o propósito e o chamado de Deus. Aí ele parte, sem nada, sem estrutura, sem dinheiro, sem servo, sem animais, e parte e obedece o pai. Debaixo dessa obediência, mais na frente, nós vamos entender que existe tudo um propósito. Mas só que quando a pessoa vive isso, às vezes ela não entende. Porque o amanhã só pertence a Deus, e às vezes a gente segue na caminhada, obedece e vai. A Bíblia vai dizer que ele caminhou o dia inteiro no sol, em meio ao deserto, e aí anoitece. E aí ele pega uma pedra, irmãos. Essa pedra ele vai fazer de travesseiro. Só que essa pedra que ele vai fazer de travesseiro, primeiro ela se torna travesseiro, depois se torna altar, e depois se torna a casa de Deus. Olha que interessante. Então ele se sente cansado, ele pega essa pedra e ele deita nessa pedra, dorme. E muitas vezes, recebe aí agora a senha, muitas vezes, a gente precisa dormir em pedras, para a gente ter o sonho, para a gente ter a revelação de Deus. Porque muitas vezes nós temos a informação, muitas vezes nós temos o instrumento que faz a informação, a sabedoria, o conhecimento. Mas às vezes a gente não tem a revelação, a gente não tem o sonho. Às vezes a gente não tem os projetos de vida, às vezes a gente não entende o propósito de Deus em nossas vidas. E às vezes só dormindo numa pedra, irmão, que nós vamos entender. E aí, quando Jacó dorme nessa pedra, ele tem um sonho de Deus. Aí ele vê o céu aberto. O texto vai dizer que o céu se abre e ele vê a escada da terra onde ele está, até o céu. Ele vê os anjos subindo e descendo. Glória a Deus. Agora um homem que tem toda a estrutura, todo o amparo do pai, da sua família, neste momento ele se vê sozinho no deserto.
Só que neste momento, quando ele se vê no deserto, deitado numa pedra, ele tem um sonho. E muitas vezes, irmãos, é muito melhor a gente estar sozinho na caminhada e ter um sonho, e ter uma palavra de Deus, do que a gente ter todo o suporte, todo o amparato, e não ter um sonho, e não ter uma revelação de Deus. Aleluia! Entende? Às vezes é melhor viver com uma revelação, e viver com um sonho de Deus, do que a gente ter toda a estrutura, todo o amparato, todo o apoio financeiro, e não ter um sonho, não ter um projeto de vida, não ter uma coragem, uma intuição de que seja Deus falando com você, ou comigo, ou com nossas famílias. Vamos para o texto. Aleluia. Aleluia. Primeiro, no versículo 11, a pedra é o travesseiro. Versículo 15 fala assim: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Sabe o que é você dormir numa pedra, irmãos? E Deus falar assim com você, ó: você não vai voltar para trás até que eu tenha cumprido tudo que eu tenho falado com você. Qual que é melhor, irmão? Você ter uma palavra dessa, ou você ter toda a estrutura, todo o aparato e todo o dinheiro do mundo? O que é melhor, irmão? A gente viver debaixo de um propósito. A gente viver debaixo de uma palavra, a gente ter o dom da fé, acreditar naquilo que é ministrado. Ou a gente tem todo o aparato, toda a proteção do pai e da mãe. Você sabe o que é você dormir numa pedra e ter a revelação de Deus, e Deus ministrar o seu coração com entendimento e falar assim: ó, tudo o que eu tenho falado com você, Jacó, vai ser cumprido. E quando você voltar nessa terra, Deus naquele momento, irmãos, após um dia de caminhada, fala assim: ó, você vai voltar. E tudo aquilo que eu te prometi, que eu falei com você em sonho e revelação, você vai ter na sua vida. E às vezes nós não entendemos a palavra de Deus. Às vezes a gente fica querendo coisas mais claras do que a palavra profética ministrada sobre a igreja, sobre o ministério Bereia. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer para nós. Porque quando há um propósito, a pedra que vira travesseiro e faz doer sua cabeça a noite toda, é a mesma pedra que você tem um sonho, um projeto de vida e uma palavra profética. Glória! Aleluia! Glória a Deus mesmo. Versículo 16 fala assim: acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Às vezes Deus está no processo, irmão, a gente não sabe. Às vezes Deus está na situação, a gente não entende. A gente fica achando que é o poder da força do meu braço, da minha capacidade, daquilo que eu ganho, daqui de onde eu estou, que vai fazer as coisas acontecerem. Não. E depois do sonho da palavra profética, ele fala assim: ó, Deus está nesse lugar. Aí ele entendeu que às vezes ele estava chateado quando seu pai lhe envia. Aí que ele vai entender: ó, meu pai Isaac tinha um propósito quando me enviou. Porque jamais Jacó ia ter um sonho desse lá na terra de Isaac. Jacó não ia ter uma revelação e uma palavra profética na casa do seu pai Isaac. Teria que caminhar com suas próprias pernas, ouvir e obedecer, e ter experiência com Deus. Às vezes eu fico agarrado às coisas, e aí Deus não aparece em sonho.
Aí Deus não abre o céu. Versículo 18 fala assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e o pôs por coluna. A pedra que te incomodou a noite inteira, ela é posta como coluna. Aleluia! Às vezes o deserto que você passa, as aflições que você passa, você vai colocar como coluna. Glória! É tremendo, Senhor! Aleluia! Entende? Porque quando há um propósito, aquela aflição, aquele processo, aquela pedra que Jacó dormiu, no momento ele pega e coloca e derrama azeite. Só que Jacó não levou dinheiro. Jacó não levou servos te acompanhando. Jacó não levou animais. Mas não lhe faltou azeite. Aleluia! Entende? Entende? Porque o azeite faz a pedra. Quando você unge, entende o propósito, faz a pedra virar coluna. Só o azeite vindo de cima, ungindo a pedra, é que vira coluna. Entende? Glória a Deus. E derramou azeite em cima dela. E o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Aquele lugar chamou Betel, e o nome, porém, daquela cidade era Luz. Versículo 22. E essa pedra, que tem posto por coluna, será a casa de Deus. Glória a Deus. Pega o azeite ali, vamos ungir. Vamos derramar. Ato profético. Aleluia! Aleluia! Isso aqui é casa de Deus. Ato profético, isso é a casa de Deus. Filha! Vamos na igreja, velho. Aleluia! Aleluia! Isso é casa de Filha! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! 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 Receba a glória de Deus. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Fala, Deus! Filha! O segundo texto que lemos aqui, irmão, sobre a vida de Moisés. Moisés nasceu num decreto de morte. Quando sua mãe e seu pai, sua mãe engravidou de Moisés, aparentemente era um grande problema. Porque ela já sabia do decreto e sabia que se fosse filho, morreria. Ela deu à luz um menino formoso, bonito, ela escondeu por 3 meses.
Aí o texto vai falar assim, que ela escondeu por 3 meses, não podendo esconder mais. Aí às vezes, aquilo que Deus revela, a gente esconde, recebe o sonho de Deus, o projeto de Deus lá na frente. Aí a gente esconde, vai orar, vai para o monte. E às vezes, mesmo a gente querendo esconder, não pode mais esconder. Entendeu? É porque não pode mais esconder o menino. O sonho, aquilo que às vezes parece um problema para a comunidade, e não é. É a solução anos na frente. Então, quando Moisés nasce no decreto de morte, a gente vai entender, poxa, esse menino vai morrer, porque existe um decreto, e que os outros meninos estão morrendo. Mas a mãe esconde, fala, não podendo mais esconder, pega o cesto e coloca no Rio Nilo. Aí o texto do capítulo 5 vai falar assim, do capítulo 2, vai falar assim, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E suas donzelas passeavam, presta atenção. As donzelas passeavam na beira do rio, só que as donzelas não viram Moisés. Agora, por que as donzelas passeavam na beira do rio e não viu Moisés, e a filha de Faraó descendo viu? Entende? É porque Deus não vai mostrar projeto para aquelas pessoas que não têm condições de suprir a necessidade do projeto. Verdade. Deus vai trazer pessoas para esse ministério. Levante a mão, Gabriel. Deus vai trazer pessoas que têm estrutura e capacidade para que o projeto que está escondido nasce e aconteça. Então as donzelas estão passeando na beira do rio e não vê o menino, mas a filha de Faraó. Quando ela desce para o rio, ela vê, opa, pega para mim e traz. Porque Moisés no colo da filha de Faraó é príncipe. Só que Moisés no colo da mãe dele é escravo. Então Deus precisava de uma intervenção, de um propósito, para que desse estrutura a Moisés, para Moisés, anos depois, ter a estrutura de comandar o povo, de libertar o povo. Deus não apresenta para quem não tem recurso. Deus não mostra sonhos e visões para aquelas pessoas que às vezes não têm recurso de suprir o propósito e o processo daquilo que Deus tem para fazer na comunidade. Deus vai levantar pessoas, e não só pessoas, mas ministérios, para que os sonhos e o projeto dele aconteçam na comunidade e no bairro. Tenho convicção, irmão, daquilo que Deus me incomodou essa tarde lá em casa. Agora vamos lá, Moisés. Aleluia. Diz assim, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás no deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, que a sarça não se queime. Vamos lá, irmão. Moisés, 40 anos, tem toda a estrutura de conhecimento, de capacidade, de estratégia de guerra, de construção, em toda a ciência. Em Atos capítulo 7, Estevão, quando está sendo apedrejado, Estevão conta essa história.
Então Moisés passa 40 anos no palácio estudando, com toda a estrutura e capacidade do palácio em dinheiro, em instrução e em informação. Só que nesses 40 anos ele acha que é a pessoa que tem que ser. Ele fala assim, eu sou a pessoa, e ele acha que matando o egípcio lá era o momento dele para libertar o povo. Só que aos 40 anos, ele tem uma decepção que ele não é aquilo que ele pensava ser. E aí ele vai 40 anos para o deserto, irmãos. Eu estou falando de 80 anos na vida de Moisés. O rebanho que ele apacenta nem é dele, é do sogro dele. Um cara que passa 40 anos apacentando o rebanho e não tem o seu rebanho. Então muitas vezes a gente acha que é a pessoa que a gente é e a gente não é. Entende? A gente passa anos de nossas vidas, irmãos, achando que nós somos aquilo que pensamos ser, mas a gente não é aquilo que pensamos ser. A gente é aquilo que Deus pensa que a gente é. 80 anos de vida, Moisés tinha toda a instrução, toda a capacidade de ser humano. Moisés era acostumado no deserto, irmãos. Apacentava ovelhas todos os dias no deserto. Nesse dia ele foi além, para trás do deserto, para ver se pega a sombra do Horebe, do monte de Deus. E é interessante que ele passava para lá e para cá nessas sarças no meio do deserto. 40 anos, irmão. Quantas sarças Moisés não passou perto e viu a sarça? Quantas sarças Moisés não viu pegando fogo? Só que Moisés, igual Jacó, tinha toda uma estrutura, uma capacidade de ser humano, de estudo. Moisés sabia toda a matemática dos egípcios, química, física. Estevão vai falar que ele era poderoso em palavras, instrução de português, de ciência, de matemática, de história dos egípcios. Só que Moisés tinha tudo isso, mas Moisés não tinha uma revelação. Entende? O cara com 80 anos, vivendo 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas do seu sogro, mas ele não tinha uma revelação de Deus. Precisamos de uma revelação de Deus, irmãos. Igual a Jacó teve uma revelação, um sonho. Moisés tinha toda a estrutura, toda a capacidade, mas lhe faltava o sobrenatural de Deus. Quantas vezes Moisés viu sarça pegando fogo, irmão? Ele falou assim, opa, eu tenho que virar para cá, porque é uma grande visão que eu estou tendo. Irmão, se ele fala isso, irmão, porque ele já tinha visto sarça pegar fogo e se consumir. Ele tinha, irmãos, essa experiência de ver a sarça pegar fogo. Ele tinha o comum de Deus na vida. Às vezes nós temos o comum de Deus, as coisas comuns. A nossa inteligência, a nossa capacidade de visão, de entender, de ouvir, de escutar. Mas às vezes nós não temos uma revelação de Deus, o sobrenatural de Deus. Porque nós deixamos nossas capacidades de ser humano entrar no meio das coisas comuns e não deixar Deus entrar no meio das coisas comuns. O texto vai dizer que Deus no meio da sarça. A sarça deixou de ser comum quando Deus entrou no meio. Às vezes é comum quando a gente fala assim, o pastor da Getsêmani vai vender um lote para nós, que ele profetizou. Nós achamos comum isso, mas quando Deus entra no meio dessas coisas, não é comum. Olha! Abacuque disse,
Aviva, ó Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O Senhor habita no meio dos louvores. É no meio do castiçal. Quando João narra Apocalipse, Deus tem que estar no meio das coisas comuns, para que as coisas comuns se tornem sobrenatural. Glória a Deus. Porque aí as coisas comuns vão se tornar sobrenatural e vai ter resistência e estrutura para resistir o fogo. Porque o fogo sem resistência não adianta, irmão. A sarça era seca, ela não tinha estrutura, mas ela não se consumia, porque Deus estava no meio. Vamos encerrar, pessoal.